Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu já quero agradecer a você que já está inscrito e quero falar com você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para que você possa estar recebendo as notificações que irão abençoar a sua vida. E todas as quinta-feiras às 20h30 nós estamos aqui com Orando com Intensidade. É um momento onde nós levantamos um clamor, é um momento onde nós unimos a nossa fé para orar por aquela causa ao qual você já perdeu a fé, você já perdeu a esperança e queremos clamar ao Senhor pelo milagre em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, eu quero falar algo a respeito, com os irmãos, a respeito sobre a autonomia humana. E essa autonomia humana, quando nós vamos trazer ela para os dias de hoje, nós vamos ver que ela é muito confundida com a maioridade. Nós vamos entender que a maioridade, muitos de nós queremos chegar a ela para que nós venhamos ter alguns direitos, realizar alguns sonhos, podemos ter alguns benefícios. Porém, nós vamos saber também que a maioridade, ela passa a nos dar uma responsabilidade pelos nossos atos ao qual nós não tínhamos antes. Nós vamos passar a responder pelos nossos atos. E nós vamos ter tantos os direitos que nós tanto almejamos, mas também nós temos os nossos deveres como cidadão. E quando nós vamos para a autonomia humana, essa autonomia humana, ela é a capacidade da vontade humana dele autodeterminar uma vontade dele segundo uma legislação moral por ele estabelecida. Que ele estabelece algo, uma maneira, um estilo de vida que ele deve seguir. Que segundo aquilo que ele determinou, que ele autodeterminou, não é errado. É a maneira como ele quer se comportar. É a maneira que ele acha que é o certo de se comportar. Independente se existe já uma legislação, independente se já existe uma ordem, uma regra, geralmente uma pessoa que ela busca uma autonomia, ela não respeita muito essas leis, essas ordens, ela busca sempre cumprir ou viver aquilo que ele autodetermina que é certo para a vida dele. Algo moral que ele estabeleceu para a vida dele. Então ele vai ter o estilo dele de vida. Independente se a legislação da onde ele vive proíbe certos tipos de atitudes. E nós vamos ver que é algo muito comum nos dias de hoje. Nós vemos crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais idosas, querendo ter essa autonomia. Viver segundo a sua vontade, segundo o seu próprio entender. Muitas vezes as pessoas, elas vão tomar partido de algo em cima daquilo que ele pega e ele vai determinar para a vida dele. Que ele vai compreender em relação àquilo que está sendo transmitido. E sabe, meus queridos, algo que eu acho muito interessante nessa geração, que é uma geração onde ela é insubmissa, é uma geração onde ela não respeita ordens, leis, sabe, são pessoas que não conseguem viver dentro de regras, de ordens, elas querem viver de uma maneira que elas acham que é certo. Geralmente elas não conseguem se submeter a uma autoridade. Nós vamos ver quantos jovens que eles pegam em sala de aula. Eles vão ver que eles têm uma maneira deles pensarem. E quando eles são confrontados, sabe, eles vão ser agressivos. Eles vão querer expressar aquilo que eles acham que é certo.
por mais que ele está sendo comprovado que ele está errado, mas na maneira, no sentido moral que ele estabeleceu para viver, está certo. E quando nós vamos para o lado do feminismo, nós vamos ver que existem o grupo de feministas que elas acabam adotando um padrão moral que elas acham que é certo. A maneira como elas acham que elas devem se comportar. Normalmente elas pregam que elas são donas de si mesmas, seus próprios corpos. Independente do que acontece, elas que decidem a maneira como elas devem fazer as coisas. As decisões que ela vai ter ali pra frente, ela não se importa com as consequências que ela terá que enfrentar. E geralmente essa autonomia delas, muitas vezes elas vai contra o padrão moral da sociedade hoje. Vai muitas vezes contra o padrão moral de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas são a favor de aborto. Elas pregam que o aborto é elas que decidem se elas geram uma vida ou se elas matam uma vida, se elas tiram a vida de uma criança. Então esta autonomia elas traz para elas. É uma decisão que elas determinou, que é elas que têm que tomar. Não é governo, não é sociedade, não é Deus que toma por elas. Elas tomam essa decisão. E essa autonomia aqui, meus queridos, elas fazem do homem cada vez mais ele independente de Deus. Nós vamos entender, nós entendemos que Deus criou o homem livre. Deus deu o livre arbítrio para o homem. Ele é livre para tomar as suas decisões. O livre arbítrio, ele é a oportunidade, a possibilidade de você tomar uma decisão. Mas esse livre arbítrio, ele não te dá o direito, muitas vezes, ele não te dá o direito de você praticar a sua autonomia. O livre arbítrio, ele vai te dar, sim, uma liberdade, onde você é livre de tomar as suas decisões, mas, porém, a sua autonomia, se você quiser viver segundo o seu padrão moral, você vai ter consequências. Você vai gerar consequências na sua vida. Paulo diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido eu estar fazendo. Tudo é permitido eu estar vivendo, eu estar praticando. Mas será que tudo me convém estar fazendo? Será que tudo o que eu estou fazendo, ele vai agradar a Deus? Eu estou vivendo num padrão moral de Deus? Então nós vamos entender, meus queridos, assim como essa palavra que eu acabei de falar, essa introdução que eu acabei de trazer para os irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 13, a palavra diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses?
Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui, meus queridos, eu quero concluir o texto. Mas nós vamos entender, meus queridos, aqui nessa palavra, nós vamos entender que há uma ordem do Senhor, uma ordem que já tinha sido estabelecida. Nós vamos ver que quando Deus ele criou o mundo, tudo que ele criou, toda a sua criação, ela era boa e perfeita. Nós vamos ver que Deus ele criou o homem do pó, e ele criou um jardim, e colocou o homem para cultivar e cuidar daquele jardim. E o homem, ele tinha esse trabalho de cuidar e cultivar daquele jardim. E o Senhor, ele vinha todos os dias, na viração do dia, para se relacionar com o homem. Esse era o dia a dia do homem. Esse era o dia a dia da criação. E nós vamos ver que Deus, ele fez brotar nesse jardim, ao qual ele colocou o homem, todo tipo de árvore boa para alimento e agradável aos olhos. Inclusive, ele plantou no meio desse jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vamos entender aqui, meus queridos, que a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, nós vamos ver que Deus ele colocou e deixou o poder de decisão na vida do homem. Ele deu o livre-arbítrio. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ele era o livre-arbítrio que o homem teria. E nós vamos entender, como diz o verso 3, que Deus ele diz que ali existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz, e ele avisa o homem, se ele comesse daquela árvore e o homem somente tocasse nela, ele iria morrer. Então o homem tinha o poder de decisão dele, decidir vida ou decidir morte. Ou o homem, nós vamos entender que a árvore ali, quando o homem ele busca, naquele momento, o conhecimento, nós vamos entender que o homem ele não adquiriu nada mais do que ele já conhecia. Quando o homem ele vai e ele toma daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem decide desobedecer a Deus. O homem ele decide naquele exato momento. Nós vamos ver que o homem naquele exato momento ele tem o poder de escolha dele. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nesse dia, que a palavra diz que naquele momento em que eles comeram daquele fruto, os seus olhos foram abertos. Os olhos aqui ele quer dizer, ele significa que são as faculdades mentais. Os olhos aqui ele quer dizer que são as faculdades espirituais do homem. Quando os olhos do homem ele é aberto, nós vamos entender que o homem parou de enxergar a criação segundo os olhos de Deus, segundo o entendimento de Deus, segundo a visão de Deus. E ele passou a olhar pelos seus próprios olhos. O homem passou a enxergar a criação segundo os seus olhos, segundo o seu entendimento. Mas o homem ele não adquiriu nada mais de conhecimento. Ele viu que nada mudou na vida dele. A única coisa que ele viu, que ele conheceu mesmo, é que eles estavam nus. Mas nada mudou a mais. Eles não ficaram semelhantes a Deus. Eles não tiveram a onisciência. Eles não sabiam de todas as coisas. Eles não obtiveram a fonte da sabedoria. Na verdade, eles se separaram dessa fonte de sabedoria. Essa é a verdade. Então nós vamos entender, meus queridos, no verso 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, nós vamos ver a artimanha que Satanás teve para seduzir. Nós vamos ver que a palavra diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. A artimanha de Satanás de seduzir o homem é muito astuto. Nós vamos ver que ele usa de uma artimanha, que ele aproveitou da pureza, da inocência daquela mulher. E ele usou dessa inocência e dessa pureza para seduzi-la, para levá-la ao ponto que nós vamos entender que é a tentação. E a tentação que Eva teve foi de ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. A questão do morrer, de não morrer, não chamou tanta atenção. Não era tão interessante para eles, porque eles nunca tinham experimentado. Eles não sabiam o que era morte, eles sabiam o que era vida, eles sabiam o que era pureza, eles sabiam somente o que era bom, porque eles enxergavam segundo os olhos de Deus, segundo o entendimento de Deus. Então eles não sabiam o que era maldade, eles não sabiam o que era morte. Então quando ele diz que eles teriam o poder do conhecimento do bem e do mal, aquilo atraiu. Aqui nós vamos ver que Eva, ela foi atraída por esse poder de saber, o conhecer o bem e o mal. E o versículo 6 ele vai dizer: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e comeu com ela. Nós vamos ver aqui, meus queridos, que houve 3 tipos de tentações que vieram antes deles consumar o pecado. 3 tipos de tentações. Uma delas que nós vamos ver, que é a concupiscência da carne, que a palavra diz que ela era boa para alimento. Eles queriam, eles desejavam consumir aquele alimento. A sua carne, ela pedia. Nós vamos ver a concupiscência dos olhos, quando ele diz que ela era agradável. O desejo ardente, ela foi atraída pelo visual, ela foi atraído por aquele fruto, a beleza que ela tinha. E nós vamos ver que a questão que ela era desejável para se tornar sábio. Nós vamos entender aqui que é a soberba da vida. E a soberba da vida, ela traz o orgulho. A soberba da vida, ela traz algo que nós vamos ver que você deixa o interesse da sua autoridade, do seu próximo de lado, e passa a olhar somente para o seu. Quando nós vamos olhar para essa soberba da vida, ela passa por cima de tudo se for necessário, para que ela possa adquirir aquilo, para que ela possa viver aquilo. Então nós vamos ver que antes dela consumar esse pecado, ela passou por esses 3 tipos de tentações. Então nós vamos ver que hoje em dia, nós vemos tantas pessoas vivendo dessa maneira, quando nós vemos que elas são atraídas, elas são tentadas. E geralmente as pessoas elas vão buscar essa independência de Deus. Geralmente hoje nós vamos ver as pessoas elas sendo tentadas com coisas ao qual ela vai ver que ela vai ter uma vantagem, ela vai adquirir algum benefício. Afinal, você conhecer, quem tem o maior conhecimento hoje, ela se sobressai nessa vida. Ela domina o outro. Ela vai ser muito mais bem sucedida. Então, adquirir o conhecimento para eles e para nós nesse tempo é algo que as pessoas buscam desenfreado. É algo desenfreado, as pessoas elas buscam conhecimento a todo tempo. E esse conhecimento que as pessoas elas buscam, esse conhecimento humano, acabam afastando muitas vezes elas de Deus. Porque o conhecimento humano, ela passa a fazer que o homem acredite mais em si mesmo. Ele se torna independente, ele não quer mais saber, ele não quer mais conselho. Ele não precisa mais consultar nada, consultar a ninguém. Então a soberba, o orgulho, toma o coração do homem. E nós vamos ver que eles, ao comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles decidiram ter uma vida de autonomia, abriram mão
de fazer as suas escolhas segundo a vontade perfeita de Deus. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal diante deles. E eles iriam decidir. Eles iriam decidir se eles iriam continuar vivendo segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus, segundo aquilo que Deus tinha para a vida do homem, ou segundo as suas próprias escolhas. Ou eles seriam capazes de escolher por eles mesmos, decidirem por eles mesmos, ser independente de Deus. Esse era o plano de Satanás. Fazer um homem dependente de Deus. Fazer que o homem ele desobedecesse uma ordem de Deus. Separar o homem de Deus. O homem não passar mais a ser uma criação perfeita. Mas Deus, nós vamos entender aqui que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não dava o poder deles serem conhecedores de ambos. Mas nós vamos ver que essa árvore, ela não gerava um fruto mau. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ele nunca gerou um conhecimento mau. Por quê? Nós vamos entender aqui na palavra, meu querido, que tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus formou, ele era perfeito e bom. Deus, na sua santidade, na sua perfeição, ele não pode criar algo que é mau, algo que é imperfeito. Mas nós vamos ver que o que torna o fruto mau é o seu próprio direito de escolha que você tem. E o que está significando aqui esse conhecer, nós vamos entender que o conhecimento dessa árvore é o experimentar. É você saber experimentar, é você decidir experimentar o bem ou o mal. Então nós vamos entender aqui que experimentar o mal é o sentido de desobediência, é o sentido de independência, e você experimentar o fruto bom é o sentido de você viver na obediência. É você viver na dependência do Senhor. O pecado, ele gera separação entre o homem e Deus. O pecador sem Deus e sem Cristo, ele não tem nada de bom nele, somente o mal. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele veio revelar isso para nós. Ele veio trazer isso para nós. Aquela árvore que Deus colocou no jardim, era um momento que o homem ele ia ter a autonomia, o livre arbítrio dele escolher. Ou ter uma vida dependente do Senhor, de obediência, ou ter uma vida independente de desobediência do Senhor. Então nós temos que não ter uma vida de autonomia, mas sim de dependência, de submissão, de obediência, de sujeição à vontade de Deus. Amém, meu querido? Eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Eu quero que você seja ricamente abençoado por ela, em nome do Senhor Jesus.